tudo bem com você? Prazer estar aqui. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. E na entrevista Venda Mais de hoje, eu tenho o grande prazer de conversar com o Manuel Carlos Júnior. Manuel Carlos Júnior é diretor de uma empresa que faz viagens de experiência que são muito interessantes, mas é uma vasta bagagem. Na verdade, fiquei conhecendo ele através do trabalho do Eric Pena. Se você nos acompanha na Venda Mais, você viu que o Eric mandou posts do estádio do Barcelona, que eles estavam fazendo uma viagem juntos, e era com essa empresa do Manuel. E o Marcelo Ortega também estava junto. Eu descobri por acaso, os dois são meus amigos, e aí os dois estavam me mandando posts lá, dizendo, olha que legal, olha que eu tô, e eu falei, pô, quem é esse cara que está deixando, né, fazer com que isso aconteça? E aí descobri o Manuel Carlos Júnior. Deixa eu ler o currículo dele aqui, porque ele você vai ver que é uma pessoa com muita bagagem, e a conversa de hoje vai ser muito interessante sobre marketing da experiência. Manuel Carlos Júnior, então, é publicitário, ele é professor universitário, é empresário, consultor e palestrante e é pós-graduado em propaganda e marketing. Ele é sócio há 20 anos de uma premiada agência de propaganda no interior do Brasil. Além disso, é fundador do Meeting Empresarial do Vale do Paraíba, São Paulo, empresa que realiza experiências inspiradoras no exterior para empresários desde 2008. É criador do termo Experiencialize, que descreve uma nova abordagem do complexo universo do marketing. Então, antes de mais nada, Manuel Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Entrevista Venda Mais. E me conte um pouquinho, o que é exatamente o marketing da experiência, por que é tão importante para as empresas e para o pessoal de vendas, e como é que a gente chegou até esse momento aqui? Bom, Raul, é um prazer estar falando contigo, com os amigos da Venda Mais. Na verdade, assim, uma conjunção de fatores, né, fatores socioeconômicos, culturais e tecnológicos nos levou, no início desse século, né, no início dos anos 2000, ao que a gente convencionou a chamar de marketing de experiências, a era das experiências. Na verdade, o processo, né, de produtos que se deu ao longo dos anos 90, principalmente com os processos ISO 9000 e tal, se padronizou processos e os produtos ficaram cada vez mais parecidos. Na verdade, se a gente comparar no início dos anos 80, um carro coreano com um carro alemão, um carro médio coreano e um carro médio alemão, a gente tinha uma verdadeira, uma assombrosa diferença de tecnologia de produto. Se a gente comparar esse mesmo carro médio alemão, um carro médio coreano nos dias de hoje, em alguns casos, pode ter certeza que os consumidores vão preferir um carro coreano, né? Então, algo que os produtos hoje estão cada vez mais parecidos, né? E por conta dos produtos estarem o que a gente chama de comoditizados, né? Isso levou os profissionais de marketing, os departamentos de marketing das grandes companhias a criar novos valores de diferenciação. E isso passa obrigatoriamente, né, pela experiência que o cliente tem com a marca, com o produto, do início ao fim do processo, né, em todos os pontos de contato. E, por exemplo, os canais de venda são um importante ponto de contato, central ponto de contato, para a gente iniciar o processo de experiência. Então, além desse processo que a gente chama de comoditização dos produtos e dos serviços, né, houve um outro processo, que na verdade é o único na história da humanidade, que nós estamos vivendo, é a primeira vez na história da humanidade que a gente está coincidindo de 5 diferentes gerações interagirem de maneira ativa. A gente tem aí das pessoas nascidas no período anterior à Segunda Guerra Mundial, chamados Silver Streakers, você tem os Baby Boomers, você tem a geração X, a geração Y e a geração Z que está entrando com tudo no mercado de consumo. Então, a gente está falando em 5 diferentes gerações interagindo, né, no mesmo mercado de consumo.
né? E esse fato, que é inédito na história da humanidade, tem provocado uma série de mudanças, né? E estão sendo decisivas. As pessoas estão consumindo por mais tempo e chega um momento que a pessoa cansa, né, de só consumir produtos, né? E a gente está vendo aí, sobretudo as gerações mais novas, os consumidores da geração Y, da geração Z, que valorizam muito mais, né, você comprar um curso, fazer uma viagem, do que necessariamente um carro, né, um bem de consumo, né? E processo, né, desemboca no que a gente chama hoje de a era das experiências. Não basta mais termos apenas um produto de qualidade, um atendimento de qualidade. Isso não é mais diferencial, isso é obrigação. As empresas, na verdade, que não têm um produto de qualidade, não têm a mínima sustentabilidade no mercado. E, por conta disso, é preciso ir além. E o ir além é a gente não se limitar a vender produtos e, sobretudo, no momento atual que o Brasil vive, eu vejo muitas empresas querendo vender preço. Vender preço é dar tiro no pé. A gente tem que ir no sentido inverso. A gente tem que oferecer mais para o nosso consumidor. A gente tem que agregar mais valor, uma experiência de verdade para ele. Perfeito. Eu me lembro, por exemplo, isso é muito fácil de você ver num varejo. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que entrei numa Barnes Noble nos Estados Unidos, que é uma grande livraria, e aí tinha um Starbucks dentro da livraria, e aí tinha todo aquele ambiente, assim, você diz, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, para quem gosta, né, de tipo assim, aqui tá fácil de ver que eu sou apaixonado por isso, e aí então você fica lá dentro e você quer, os próprios Starbucks, né, eles dizem que eles querem ser o terceiro ponto da tua vida, que é você tem a tua casa, você tem o teu trabalho e você tem o Starbucks, eles querem que você fique lá dentro, aí tem Wi-Fi grátis para todo mundo. Eu fico vendo tanto boteco, quando eu viajo para o Brasil, os caras não querem liberar a senha, não pode usar, ou não tem, quer dizer, é toda uma chatice. Outro dia eu estava com um taxista e o taxista não aceitava cartão de crédito. Eu falei, olha, não é por isso, é por isso justamente que o Uber está vindo, né? Porque você cria uma experiência completamente diferente, o serviço é o mesmo. Eu lembro de entrar numa loja da Apple, na época era uma grande discussão, porque, puxa vida, a Apple sempre tinha vendido através de canais de vendas e o Steve Jobs dizia, não, as pessoas não dão a devida importância que eu acho que o meu produto deveria ter. E aí ele criou, né, um display, um showroom, que hoje tem a maior vendagem por metro quadrado de qualquer tipo de varejo no mundo. E é uma experiência, porque teoricamente não tem nem vendedores lá dentro, né? Eles são gurus que eles chamam de gênios, os Apple Genius, lá tem um Genius Bar, eles dão curso para as pessoas, às vezes você vai lá, tá cheio de velhinho tendo curso grátis, porque, né, as pessoas vão aprender como é que se mexe no seu Mac, no seu iPad. Por exemplo, eu me lembro uma vez eu estava em Chicago e fui para uma Nike Town, entrei na Nike Town, a Nike Town tinha 3 andares de Nike, e lá dentro tinha uma quadra de basquete, e aí tinha o tênis que a Nike tinha desenhado para o Batman, e tinha o tênis do Alonso Mourning, quando ele né, era jogador, era um negócio desse tamanho, assim, tamanho, acho que 58, você dizia, meu Deus do céu, isso aqui não parecia o Sasquatch, mas, né, tudo isso. Quando você vai no Hard Rock Café e tá tocando aquela música aí, né, tem todos os quadros, realmente, você pode comprar um hambúrguer em qualquer lugar, agora Hard Rock Café só tem um no mundo. Então, mas eu acho que isso vai um pouquinho de choque contra, primeiro, a forma de muita gente pensar e até o próprio marketing tradicional, né? O que você tem para, né, como é que você se posiciona nessa hora quando as pessoas questionam um pouco isso? Eu acho que você deu ótimos exemplos aí. Os americanos, sem dúvida alguma, iniciaram esse processo, até porque tem um estudioso, um teórico americano, Bernard Schmidt, que foi o principal, é o principal papa, né, o principal escritor. E, na verdade, ele começou a falar sobre isso no final dos anos 90, 99, ano 2000, e todas essas experiências que você se referiu aí, de Starbucks, Nike Town, são experiências que, na verdade, já completaram aí 15, 20 anos e que tem, na verdade, inspirado o varejo em todas as partes do mundo, né? Não só o varejo, mas empresas de serviços né, que estão acordando e estão cada vez mais atentas a oferecer uma experiência de fato
Na verdade, assim, a gente tem eu estudo há 15 anos sobre o marketing de experiência. Na verdade, num tempo que ainda as pessoas não entendiam exatamente o que era realmente a experiência. Colocar isso em prática através dos meus meetings, dos eventos que eu realizo com executivos, empresários no exterior. A gente já levou mais de 600 executivos e empresários para diferentes missões ao redor do mundo, para a China, Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, África, enfim. E eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de assistir ao vivo e a cores como pessoas, né, com alto nível cultural se relacionam com as mais diferentes experiências ao redor do planeta. Sejam elas no varejo, sejam elas no serviço, sejam elas num hotel, num restaurante, visitando, assistindo um show, enfim. E a partir daí eu comecei a criar a chegar a uma série de conclusões e a partir daí a gente começou a conceituar um método de colocar a experiência em prática, que a gente acabou a partir daí criando o termo experiencialize. Colocar em prática o marketing de experiência, colocar em prática a experiência no ambiente do seu negócio, seja ele qual for, seja ele um carrinho de hambúrguer, né, que tem aí aos milhões pelas ruas do Brasil, até uma empresa mais sofisticada, que produz alta tecnologia, enfim. Então, nos mais diferentes tipos de empresas, a gente consegue colocar em prática a experiência. E por isso a gente criou esse termo experiencializar. E o experiencialize, no sentido imperativo do termo, realmente comece a colocar em prática a experiência dentro do seu negócio. Para isso, a gente criou uma metodologia. Me diga uma coisa, quando você fala que você cria uma metodologia, imagino que seja um passo a passo, né? Nesse framework deve ter um passo a passo, e uma pergunta que geralmente deve te fazer muito isso está disponível para qualquer empresa? Quer dizer, qualquer empresa pode colocar, eu sou uma indústria e vendo B2B porcas e parafusos ou resistores elétricos. Meu público são outras indústrias que, quer dizer, né, é um mundo mais seco, mais, né, árido. Consigo colocar experiência nisso também? Então, fale um pouquinho, porque às vezes a gente fica um pouco só, né, no varejo, na parte de serviços, mas existe todo mundo, como você mesmo está falando, mesmo meetings empresariais que você está fazendo, podem ter toques, podem ter coisas diferentes. Então, antes da gente falar sobre a metodologia, eu queria que você desse exemplos ou, né, defendesse a ideia do que você acha em relação a isso, onde você tem visto ele sido aplicado, se é mais forte numa área, se é para todo mundo, o que você acha? Raul, essa sua pergunta é extremamente pertinente, porque é uma pergunta recorrente. É evidente que tem alguns segmentos, né, de negócios, principalmente o varejo e o serviço, que fica muito mais fácil e evidente como se experiencializar. Mas alguns segmentos, por exemplo, como que você citou, né, B2B, por exemplo, eu tenho um cliente meu que é uma metalúrgica que produz autopeças para o mercado automotivo, né, para os grandes players do mercado automotivo. E a gente está, sim, colocando em prática o conceito de experiencializar nesse tipo de empresa. É óbvio que num tipo de negócio mais árido, B2B, né, menos suscetível, né, a sentimentos, né, e a sensações, fica muito mais difícil o nosso trabalho como consultor de colocar isso em prática. Mas sim, a gente consegue colocar, porque no final das contas existe gente de um lado tendo contato com gente do outro lado, né? A B2B, mas você tem alguém querendo vender algo que necessita desse algo. E a partir daí a gente começa a desenhar um processo de experiencialização, sim, né, para essas duas pontas, e a gente consegue, sim, traduzir isso também para o consumidor final, que vai ter, por exemplo, no carro dele, uma peça daquela indústria.
né? Então, a gente consegue, sim, criar uma experiência também para esse tipo de empresa. Muito bem, muito bem. Bem interessante isso. E me conte um pouquinho, então, do passo a passo dessa metodologia que você desenvolveu. Você me mandou o material aqui, e aí você estava me contando que tem, acho que, umas 7 etapas e termina no UAU. Mas, né? Então, como é que faz para chegar no UAU? Então, o problema do brasileiro é que o brasileiro quer chegar no uau, né, de cara, direto, né? Só que a gente tem alguns passos, né, que são fundamentais. E o que é muito importante a gente deixar claro? Que a gente, lógico, até por uma questão de processo e de facilitar e de popularizar, na verdade, no bom sentido, o processo de experiencialização, a gente criou esses passos. Mas esses passos são absolutamente interdependentes. Um depende do outro. Na verdade, não dá para a gente alcançar o uau, né, que é a última etapa do processo, se a gente não começar ele de uma maneira consistente. E a gente não adianta a gente querer pular etapas. O primeiro passo, Raul, e que na verdade eu acho que é marcante para diferenciar o marketing de experiência do marketing tradicional, é que o marketing de experiência, o foco dele é o consumidor, é o cliente. São as sensações e os sentimentos do cliente. Então, o primeiro passo é a gente definir uma causa emocional. É um conceito, né? É um sentimento que une com o seu consumidor, que crie uma identificação emocional, né, com o consumidor. Infelizmente, a imensa maioria das empresas que tentam hoje sobreviver no mercado estão trabalhando em cima de argumentos racionais. Né? E, na verdade, o que faz uma empresa, o que possibilita uma empresa ter um markup maior, ter uma margem de lucro maior do que o seu concorrente, são as causas emocionais. A Apple, né, ter, né, em todo o seu portfólio de produtos muito acima, né, o preço de venda da Apple é acima de qualquer outro concorrente. São exatamente os atributos emocionais. É o apelo emocional, é a causa emocional que o Steve Jobs criou lá atrás, na década de 70, né, de maneira sem saber exatamente, de maneira até acidental, mas, e evidentemente, com a morte dele, isso foi catalisado ainda mais, né, e transforma a Apple numa love mark. Tem produtos de igual, em alguns casos até superior qualidade tecnológica, em alguns casos, embora essa afirmação minha seja absolutamente polêmica, mas a Apple ela consegue criar, ela conseguiu criar ao longo do tempo uma causa emocional. A gente cria essa causa emocional. Essa causa emocional, por exemplo, pode ser a paixão pela tecnologia, pelo design, pela inovação, né? E a partir do momento que a empresa explicita isso, que ela tem uma paixão por algo que os consumidores também têm, você começa a criar uma identificação emocional, uma causa emocional. Então, além, né, de tudo aquilo que já se convenciona fazer numa empresa, né, que você criar missão, visão, valores, a proposta única de valor, mais do que isso, para começar o processo de experiencialização, a gente precisa criar uma causa emocional. Qual é a causa emocional, por exemplo, da venda mais? Né? É a paixão por vender mais e melhor. Né? E, evidentemente, todo mundo que tem essa paixão, né, acaba criando essa empatia emocional com os produtos, né, da plataforma Venda Mais. E assim, acho que todas as empresas deveriam fazer. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você cria essa causa emocional, a gente precisa saber contar a história da empresa, do negócio, do produto, que é o que a gente chama de storytelling. É saber contar a história. Né? E, lógico, centrada nessa causa emocional. Né? Contar essa história, a gente pode contar de diversas formas. Né? E a gente pode exteriorizá-la de várias formas. Isso pode estar no site, pode estar nas redes sociais, isso pode estar na embalagem de um produto, que viralize nas redes
sociais. Isso pode estar num painel adesivado nos pontos de venda, enfim, isso pode estar de diversas formas. O mais importante é entender o processo de criar essa história, né? Essa história ela precisa estar profundamente identificada com uma causa emocional. Quem é esse cliente? Né? Qual é o perfil desse cliente? Esse cliente é hoje cada vez mais complexo, né? Porque eu falei há pouco, né? A gente tem hoje 5 gerações, de repente, pensa bem para a Apple, né? Que vende hoje praticamente para todas essas gerações. Tem gente de 18 e tem gente de 75 comprando produtos da Apple. Mas a causa emocional, ela praticamente tem que ser única. Por isso que a gente precisa ter elementos para conhecer esse público-alvo, para a gente poder ser assertivo numa causa que realmente faça sentido para esses públicos, mas mais do que nunca, está no DNA da empresa. Né? Não adianta a gente definir uma causa emocional que seja mentirosa ou que seja falsa, né? E que não tenha aderência à sua empresa, né? E muito menos aos seus consumidores. Então, a partir do momento que a gente define a causa, história, através do storytelling, a gente começa a entrar numa terceira etapa, de algo maior. Até porque isso é uma necessidade afetiva, psicológica, emocional das pessoas. As pessoas precisam se sentir. Né? Isso daí é algo antropológico, né? Isso transcende o marketing, isso é muito mais antigo. As pessoas têm necessidade de pertencer a uma igreja, a um clube, a uma torcida de um time de futebol, né? A um grupo de amigos. E, na verdade, as empresas que conseguem criar esse senso de eu sou um consumidor, chamar é a Harley Davidson. A Harley Davidson ela não vende simplesmente uma moto, ela não vende simplesmente uma amantes da liberdade, amantes do estilo Harley Davidson. Né? Só que a gente hoje vê inúmeras empresas conseguindo, com sucesso, emplacar esse senso de pertencimento. O consumidor vai pelo sentido oposto. Embora a gente esteja vivenciando aqui no Brasil um período de recessão, de crise econômica, inúmeras empresas criando em cima absolutamente de sentimentos e de sensações. E estão praticamente como um oceano azul à frente, estão navegando aí sozinhos, porque enquanto a maioria está indo para baixar preço, eles estão criando valor através de sensações. A sensação de pertencimento é uma das mais poderosas. Então, a partir do momento que você define a causa emocional, você sabe contar a história, você cria essa sensação de pertencimento, né? O seu cliente ele se sente numa categoria superior, né, aos demais, ou diferenciada dos demais. A gente começa a construir essa experiência. O quarto passo é a gente começar a despertar a memória afetiva das pessoas. Todos nós, ao longo da nossa vida,
a gente começou a guardar no nosso HD, no nosso inconsciente, uma série de experiências que a gente vivenciou ao longo da vida. Só que as mais marcantes dessas experiências são as da primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, que foi quando a gente começou a sentir pela primeira vez sabores, né, aromas, que a gente viu determinadas coisas pela primeira vez, que a gente ouviu determinadas coisas pela primeira vez, que a gente sentiu algumas coisas pela primeira vez. Evidentemente, nem todas essas coisas foram positivas. Tem coisas positivas e negativas. No entanto, o que a gente precisa criar é uma lembrança, uma identificação com as experiências positivas que o nosso consumidor vivenciou na primeira infância dele. Então, eu costumo dar como exemplo, até nas palestras tal, que a gente dá, a história do pastel de feira. O pastel de feira, que é uma comidinha tradicional aqui no Brasil, se a gente for analisar do ponto de vista racional, ele é um horror, né? Se a gente for analisar, é gorduroso, né? O valor calórico é absurdo, está longe de ser um alimento saudável, né? Normalmente você compra um pastel de feira num estabelecimento que, do ponto de vista sanitário, né, é questionável. No mínimo questionável, né? E ainda assim, todo mundo adora o pastel de feira. Eu peço para as pessoas levantarem a mão nas minhas palestras, todo mundo levanta, né, a mão e fala, onde que tem um pastel de feira aqui perto para eu comer que me deu vontade? O pastel de feira, ele é um sucesso, sobretudo porque ele ativa na memória afetiva das pessoas uma lembrança da sua primeira infância, porque absolutamente todo mundo comeu um pastel de feira pela primeira vez de mão dada com o seu pai, ou com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. Então, você desperta em você uma lembrança de um momento único que você vivenciou com uma pessoa absolutamente querida, né, da sua vida. Então, na verdade, o grande segredo do pastel de feira é a memória afetiva. O que a gente precisa fazer é tentar encontrar o pastel de feira na nossa empresa, né, onde a gente vai tocar com exatidão na memória afetiva do nosso cliente, né? Então, esse é o quarto passo, né, processo de experiencialização, que é despertar a memória afetiva. No processo, a gente precisa ter, em alguns momentos, né, e o cliente às vezes nem percebe que a gente despertou isso nele, porque muitas vezes está no plano inconsciente. Aquela memória está no plano inconsciente, né, e em alguns casos a gente consegue trazer à tona. Eu brinco nas minhas palestras, antes das pessoas chegarem, eu coloco um dadinho, que é aquele docezinho, que remete à nossa infância, e eu coloco nos assentos tal, e as pessoas comem o dadinho. Em um determinado momento da palestra, eu faço o link, né? Todo mundo fala, nossa, o dadinho me lembra a minha infância, né? E, lógico, o lado doce da infância, né? Porque, lógico, a vida de ninguém é perfeita, mas se a gente conseguir provocar as memórias positivas, né, a gente tem aí um largo caminho pela frente para poder conquistar o nosso consumidor. Então, a gente vai para o quinto passo. O quinto passo é a gente fazer o que a gente chama de alinhamento dos 5 sentidos. Então, a gente vai alinhar a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, né, em cima dos 4 passos que a gente definiu anteriormente, de modo a criar uma experiência, a provocar uma experiência sensorial, né, para o nosso cliente. Isso pode acontecer, lógico, num ponto de venda, fica muito mais fácil, né? Numa empresa de serviços, numa clínica, num hospital, num hotel, num restaurante, num bar. Mas pode acontecer também em empresas B2B, porque num determinado momento vai haver um contato de alguém com alguém, né, da outra empresa, uma reunião e tal, e a gente pode trabalhar isso, processo de vendas, numa reunião de vendas, de fechamento de negócio, a gente consegue criar esse alinhamento dos sentidos,
de uma maneira que agregue realmente valor e que faça sentido com as definições sentimentais que a gente já definiu anteriormente. Então, eu costumo dizer, eu costumo perguntar, né? Quais são as atividades humanas? Isso, veja bem, é neuromarketing, é neurológico. Quais atividades humanas que as pessoas mais gostam, independente da sua origem, da sua religião, da sua etnia? Estou falando de atividades que são universais. Normalmente, as duas atividades mais populares entre as pessoas normais do planeta é comer, é o ato de se alimentar, o prazer de comer, e o prazer, evidentemente, de fazer uma relação, lógico, saudável, tal, uma relação sexual. São as duas atividades humanas mais prazerosas. Por que elas são mais prazerosas? Porque elas ativam simultaneamente os 5 sentidos. Né? São as duas atividades que, ao fazê-las, você desperta, você ativa os seus 5 sentidos de uma maneira mais plena. E, a partir daí, você consegue obter um prazer, né, absurdo nessas atividades. O que a gente tenta tentar fazer, né, e com esse processo de alinhamento dos 5 sentidos, é exatamente isso. Por que entrar em algumas lojas é tão prazeroso e as pessoas ficam lá? Né? Por quê? Porque você criou uma sensação de ativação dos seus 5 sentidos. Né? Então, tem alguns cases do varejo mundial aí que trabalham isso absurdamente. Né? A questão do marketing olfativo, de você criar uma experiência olfativa diferenciada, que você já sente lá no corredor, no mall do shopping center, você já sente de longe o cheiro, e esse cheiro até te atrai para dentro da loja. Você saber trabalhar a vitrine, layout, a contextualizar a ambiência, a decoração da loja, o design da loja. Você trabalhar a experiência de touch, de tocar os produtos, de sentir os produtos, de você, né, conseguir experimentar os produtos. Você tem experiência. Quer dizer, quantas lojas hoje você é recebido com um expresso, com uma água aromatizada, com um prosecco, com um espumante, enfim, são inúmeras as lojas hoje que né, de alguma maneira, lógico, contextual, né, te remete, te provoca o paladar. Né? E evidentemente, a audição. Né? Quer dizer, quantas lojas hoje você entra, ela tem um playlist lá de músicas adequadas, né, que foram colocadas ali propositalmente para despertar uma sensação em você. Manuel, deixa eu te interromper um pouquinho para fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui. Você acha que se eu mapeio os pontos de contato de um cliente com a minha empresa, eu posso também mapear pontos de experiência? Então, por exemplo, o meu site seria uma experiência. Quando eu ligo para a empresa e me atendem ou me transferem, aí eu tenho que escutar uma música, ou a forma como o cartão de visitas, nosso material né, por exemplo, vou dizer que eu tenho um folder, né? Isso tudo também faz parte de uma definição mais abrangente de experiência para você? Sem dúvida alguma, Raul, sem dúvida. Esses exemplos que você deu são exemplos que a gente trabalha, inclusive, nas nossas consultorias. Todos os pontos de contato, né? É que, assim, o exemplo mais fácil e mais evidente é o exemplo do ponto de venda do varejo. Mas todos esses pontos de contato, a partir do momento que você entra no site, né, que você liga, né, faz um contato telefônico com uma empresa, você recebe o cartão de visita, o seu folder, tudo isso pode fazer parte dessa experiência, desse alinhamento sensorial. E pode e deve, né? Tudo isso tem que estar alinhado, evidentemente, com os 4 passos anteriores que a gente definiu. Perfeito. A partir do alinhamento desses 5 sentidos, a gente vai para um processo que talvez seja um processo mais complexo do ponto de vista operacional dos 7 passos da experiencialização, que é a atenção aos detalhes. Então, um amigo meu disse que ele é um pouco mais questionador, ele fala, se diabo existe, o diabo está nos detalhes. E não adianta nada a gente ter feito todo esse processo,
até aí se a gente não mergulhar nos detalhes de todo o processo, se eles estão bem amarrados e bem resolvidos. Então, e detalhes vão desde a limpeza, né, de um estabelecimento, como a velocidade em que você tem acesso à página ou a funcionalidade de uma página na internet. Né? Então, todos os detalhes têm que estar muito bem amarrados para que essa experiência não se perca e essa experiência não seja, na verdade, uma experiência negativa, ruim. Né? Então, na verdade, não adianta nada a gente conceituar bem se a gente não amarrar isso muito na prática, em todos os detalhes da entrega da experiência. E eu costumo dizer que talvez a maior escola de atenção aos detalhes seja o ambiente Disney. Né? Os parques da Disney, né, eles estão, né, eu já li muitos artigos e livros a respeito da experiência Disney, e também como consumidor, né, como cliente dos parques Disney, como pai de crianças que amam o ambiente Disney, a Disney ela tem uma verdadeira, talvez seja a maior referência em atenção aos detalhes, né? De limpeza, de atenção a todos os detalhes em todas as etapas do processo. Enfim, então essa é uma etapa muito importante que, infelizmente, empresas latinas têm dificuldade e às vezes se perdem nesse processo de atenção aos detalhes. Sabe que eu tenho uma amiga que, por acaso, anteontem, voltou, e acho que é a 9ª vez que ela vai para a Disney. É um casal que gosta muito de viajar, conhece lugares muito novos, mas eles, uma vez a cada um ano e meio, eles gostam de voltar, e eles têm um filho que está crescendo, então, conforme você vai crescendo, a experiência da Disney é diferente, você vai para coisas diferentes, você, né, vive diferente. Mas ela estava, essa questão do reconsumo pela experiência é uma coisa muito interessante, porque ela estava dizendo que você chega no aeroporto e você já sente uma energia diferente, quer dizer, você nem entrou na Disney, você está passando na entrada, no portão, e você já começa a te dar um arrepio para quem gosta, então, é uma coisa diferente. E aí passa por uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a atenção à equipe, né? A todo mundo que atende dentro da Disney, eles nem chamam de funcionário, né? Então, eles, né, são atores também, fazem parte, né? Então essa parte eu acho que é fundamental, porque é outra coisa que eu acho que a gente sente muito, é que muita gente, às vezes, investe na infraestrutura, e vamos dar o exemplo do varejo, mas poderia ser qualquer empresa, abre, por exemplo, uma concessionária de carros, e aí tem lá, contrata um arquiteto, tudo maravilhoso, e você entra, não tem um bom atendimento, as pessoas estão, né, desanimadas, e quebra, tem uma ruptura nessa experiência, no contato com o ser humano, quando deveria justamente, talvez, ser o contrário. Como é que você trabalha isso na consultoria? Então, nós trabalhamos de duas maneiras. Em primeiro lugar, o primeiro passo é vender o conceito de experiencialização para a equipe. Né? A equipe ela tem que comprar, né, e entender a importância disso e entender a importância dela no processo. E durante todo o processo de alinhamento e atenção aos detalhes, a equipe ela vai nos ajudar a partir do momento que ela entende o mecanismo, ela vai nos ajudar a criar os detalhes que vão assegurar, né, o controle de toda essa experiência. Por quê? Porque eles são parte integrante disso. Então, é fundamental, o primeiro passo, quando a gente vai dar uma consultoria e tal, é a gente dar um treinamento de um dia, onde a gente apresenta o conceito e faz as pessoas da equipe participarem ativamente do processo de criação da experiência. A partir do momento que eles se sentem autores da experiência, o nível deles de comprometimento em entregar a experiência é outro, e a garantia que a gente vai ter de que essa experiência seja real e sustentável é muito maior. Perfeito, perfeito, muito bem. E agora falta, então, a última parte desse processo todo, que acho que, né, acho que talvez seja mais importante, mas eu gostei que você foi construindo isso para chegar agora ao grande momento, que é o momento do UAU. Né, ele está separado aí dentro do teu processo. Fale um pouquinho do UAU. O UAU é o grande finale, né? Na verdade, é a cereja
cereja do bolo. A partir do momento que você construiu todo esse processo, alinhou os 5 sentidos, teve uma atenção absurda aos detalhes, a gente precisa, na verdade, a etapa final, quando o cliente acha que já chegou o clímax, né, é você entregar algo a mais para ele, é você surpreender ele positivamente, é você entregar mais do que ele estava esperando. Né? Então, isso pode ser feito com pequenos detalhes, e às vezes detalhes que custam um pouco para a empresa, né? Mas que fazem uma diferença absurda no final. Né? Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplos banais, simples, mas, por exemplo, é aquele restaurante que entende, né? Que tem um grupo de amigos se confraternizando. Né? O grupo de amigos já pediu a conta, eles já encerraram a conta e a gerência, o garçom, ele entende que o clima está ainda muito agradável entre eles, tal, e o garçom propõe, né, uma última rodada de cortesia, né, de chopp, de cerveja, enfim, e surpreende. Não, mas a gente já pagou. Não, mas isso é por nossa conta. Isso, a gente está vendo que vocês estão tão felizes, estão tão à vontade aqui, que isso nos enche de alegria poder proporcionar isso para vocês, se quiser. É um detalhe no final do processo, né, quer dizer, que as pessoas não estão esperando, né, que não é obrigação, tá louco, é uma obrigação, né, mas que você faz uma gentileza final que, na verdade, arremata todo o processo, né, e a última experiência que o consumidor tem com aquela empresa é absolutamente positiva. De repente, até o início do processo não foi positivo, tão positivo. A recepção no restaurante, de repente, falhou, não foi das melhores, né? Mas a saída ele fechou com chave de ouro e as duas ficam com aquela impressão final do último momento. Né? Então, muitas vezes, o uau, né, na verdade, ele tem até a condição de reverter alguma pequena falha que existiu ao longo do processo. Né? E isso pode acontecer, na verdade, todas as empresas são falíveis, pode ocorrer erros ou falhas no meio do processo, mas a maneira como a empresa conduz, né, a correção, né, ou a resolutividade, ou o retorno que ela dá em relação a esse erro, ou a esse procedimento, pode, na verdade, conquistar para sempre aquele cliente. E o uau na verdade, nada mais do que você entregar mais, né, do que o cliente está esperando. Então, a gente precisa ter, inclusive, consciência, né, da expectativa que os clientes têm do nosso negócio. Porque um erro muito comum hoje é as empresas criarem altas expectativas em relação aos seus produtos, né, e não entregarem. Né? Quer dizer, elas não entregam o essencial e não entregam, na verdade, como elas criam uma falsa expectativa, acaba ficando um sentimento de frustração absurdo na cabeça do consumidor. E isso a gente não pode acontecer de forma alguma. A gente tem que sempre superar, né, exceder essa expectativa e entregar um algo a mais, que é o uau. Né? Que, na verdade, eu dou um exemplo, eu tive recentemente, fazendo um parênteses agora até pessoal, eu fiz uma experiência com a minha esposa, a gente estava completando 10 anos de casados, e a gente foi renovar os votos nas Ilhas Maldivas. E, bom, lá foi uma coleção de experiências arrebatadoras. Mas a rede hoteleira que a gente escolheu, o Anantara, que é uma rede asiática, de capital, também de capital norte-americano, mas que está presente só nos países do Sudeste Asiático, eles, na verdade, nos encantaram em vários detalhes. Encantaram de detalhes do tipo, quando a gente foi tomar café da manhã pela primeira vez, no dia seguinte que a gente tinha chegado, a nossa mesa estava absolutamente preparada, decorada e, na verdade, tinha um desenho, né, em areia colorida com uma mensagem romântica para o casal. Quer dizer, é algo que você não está esperando numa mesa de café da manhã. Né? A gente tomar sol na piscina,
né? E de repente, você ser surpreendido com uma moça absolutamente simpática e agradável, querendo espirrar, borrifar água termal sobre a sua pele, né? Ela trazer um coquetel, frutas não alcoólico, sem você pedir, e falar que é uma cortesia do hotel. Quer dizer, são detalhes como esse que fazem toda a diferença e fazem, inclusive, a gente fazer publicidade, fazer propaganda de graça para empresas, né, que conseguem despertar esse tipo de provocar esse tipo de experiência arrebatadora nos seus clientes. Quando a gente trouxe o John Jantsch para o Brasil, ele escreveu um livro chamado Máquina de Indicações, e uma das, justamente ele vai ensinando como você conseguir mais marketing boca a boca, mais indicações de clientes, e uma das coisas justamente é fazer esse algo a mais que surpreende o cliente e faz com que ele diga, puxa vida, eu não esperava isso, e que isso estimule ele a comentar com amigos e com colegas que como foi bem atendido, como a experiência foi diferente. E aí, no mercado de luxo, acho que isso está cada vez mais comum, porque, por exemplo, o ano passado a gente foi pela Emirates para a Europa, e os meus filhos tiveram, até hoje eles falam daquela viagem, eles já viajaram muito de avião, a gente viaja bastante, mas só porque a gente foi de Emirates, eles ganharam sei lá, era uma caixinha que era só para eles, tinha um kitzinho para as crianças pintarem, você fica vendo aquilo, deve ter custado R$5, R$10 aquilo, mas a experiência deles serem tratados de forma especial e de ter uma coisa só para eles é fantástico, né? Eu me lembro que uma vez a gente foi para um resort em Cancún, e a única coisa que eles conseguem lembrar era que eles podiam chegar, era um all-inclusive, então eles chegavam e podiam pedir o que eles quiserem, eles achavam aquilo o máximo, porque eles podiam tomar suco, por exemplo, eles podiam pedir seu suco a qualquer momento, até eles falam nisso. O hotel tinha uma estrutura gigantesca, 4 piscinas, e não sei, a única coisa que eles lembram é que eles conseguiam pegar o suco, né, na hora que eles queriam. Então é engraçado isso quando você mapeia realmente a experiência do cliente, fala, importante para você o que é. Às vezes a gente fica viajando, né? E eu queria te perguntar, agora já encaminhando para o final, né, por causa do tempo, mas eu queria te perguntar como que a gente envolve os clientes nesse processo de você conseguir encontrar formas de surpreendê-lo. Então, a minha pergunta seria, você pergunta diretamente para os clientes e você, na tua experiência, sente que eles realmente falam o que está faltando ou que eu tenho que perguntar e tenho que interpretar o que eles estão dizendo para tentar surpreendê-los, ou eu nem pergunto e faço com que a minha equipe ou a gente mesma pense em algumas coisas que a gente pode criar e aí testa. Então, você defende alguma forma que sente que funciona melhor? Raul, na verdade, a gente tem 3 métodos que a gente tem utilizado para isso. O primeiro deles, quando o cliente permite, né, a gente faz pesquisas qualitativas, focus group. Né? Eu estou no meio do processo agora, a gente foi contratado para aplicar a experiencialização num empreendimento gastronômico e de eventos aqui em São Paulo. E amanhã, inclusive, tem uma reunião onde eu vou apresentar o storytelling para eles. E a gente está exatamente nessa semana conduzindo um focus group. Na verdade, a gente vai entender como pensa e como a gente pode surpreender o perfil do nosso cliente, que a gente entende como cliente padrão do estabelecimento. Então, a pesquisa, na verdade, é uma ferramenta absolutamente importante, mas que nem sempre a gente consegue usar essa ferramenta. Uma outra ferramenta que a gente utiliza a gente faz benchmarking com algumas outras empresas. Por exemplo, tem empresas que são absolutamente, por exemplo, diferenciadas num determinado segmento, numa determinada atividade. A gente procura usá-las como referência, como inspiração, né, para aplicá-las nos nossos clientes. Né? Às vezes, empresas de áreas completamente diferentes. Né? E um outro processo que a gente usa é a pesquisa de dados secundários. Né? A gente vasculha, por exemplo, o que tem sido, por exemplo, nesse caso específico, que é um cliente de restauração comercial, né? No caso, o restaurante e tal, a gente tem pesquisado, né? Por exemplo, a gente vai nos maiores centros do mundo, Londres, Nova York, né?
Tóquio, Xangai e tal, o que está sendo feito no sentido de atenção aos detalhes, de surpreender o cliente nesses mercados? O que a gente pode conseguir trazer para cá, né, que ainda é inédito, que ainda é relevante? Então, a gente faz muita pesquisa. E o fato da gente, por exemplo, eu fico pelo menos 2 meses por ano no exterior, rodando, né? Esse ano a gente foi para as Ilhas Maldivas, para Abu Dhabi, Dubai. Estive agora na Espanha 3 semanas atrás, uma experiência em Barcelona. Estou indo para Nova York daqui a semanas. Então, a gente pesquisa muito em campo, né? Então, o fato da gente a gente buscar isso e de vivenciar essas experiências em loco, né, nos dá uma autoridade para conseguir colocar isso, implantar isso nos clientes que a gente tem colocado em prática ou experiencializa. Perfeito, perfeito. Então, para encerrar minha última pergunta, na verdade, vou fazer 2 últimas perguntas. Primeiro, porque a gente acompanhou de perto o Barcelona com o Eric e com o Marcelo Ortega lá, eu queria que você contasse assim, as principais coisas que te chamaram a atenção, porque com toda essa experiência, você já viu muita coisa, mas, né, visitando o Barcelona e passando lá, e fazendo toda a experiência, você deve ter dito, puxa vida, essas 2 ou 3 coisas, né, as principais, que mais te chamaram a atenção. Aí eu queria que você comentasse qual que é a próxima experiência que você já está preparando, que um cara como você, com certeza absoluta, não, né, está sempre pensando na próxima e na próxima da próxima, o que é muito legal. Então, um pouquinho do Barcelona e qual que é a próxima? O Barcelona, bom, rapidamente, o Barcelona ele me chamou a atenção. Um primeiro aspecto conceitual, quando o gestor de marketing do Barcelona nos recebeu lá, e que ele nos apresentou, ele falou, ele mostrou o escudo de vários times de futebol, né? Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, e falou, todos esses aqui não são nossos concorrentes. Eles são nossos opositores dentro do campo, no âmbito do futebol, mas nenhum deles é nosso concorrente, porque o negócio do Barcelona Futebol Clube não é futebol, é entretenimento. Os nossos concorrentes são a Disney, o Cirque du Soleil, a Marvel, esses são os nossos concorrentes. Né? Então, a partir desse conceito de que o negócio do Barcelona não é futebol, e sim entretenimento, essa definição conceitual, né, ela acaba dando sustentabilidade para todas as decisões estratégicas e operacionais do Barcelona. Ela muda tudo, de verdade. Se você parar para pensar, ela muda tudo. Muda completamente. Então, a decisão de contratação de um jogador parte da premissa: esse jogador vai nos entregar espetáculo? Né? Então, e eles têm feito isso, Raul, desde a década de 70. Né? Eles ficaram o Cruyff na década de 70, o Maradona na década de 80, o Romário, o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar atualmente, né? Com base nessa premissa. Eles vão nos entregar espetáculo, porque faz parte, na verdade, o Barcelona tem no seu estatuto de que ele tem que jogar bonito. Então, isso não é uma questão, nenhuma decisão tática do técnico que está ali naquele momento. Aquilo ali é uma premissa do clube. O clube tem que jogar bonito, tem que fazer gol. Por quê? Porque ele é uma empresa de espetáculo. A partir daí, Raul, tem uma série de detalhes absurdos que dá para a gente fazer um programa só específico sobre o Barcelona. Mas eu acho que talvez essa premissa, né, essa definição conceitual, né, que faz hoje o Barcelona de um time, de uma cidade secundária da Espanha. Né? O Barcelona não tem 2 milhões de habitantes. Né? O Barcelona ele tem em toda a Espanha não chega a 48 milhões de habitantes, em toda a Espanha ele não tem 4 milhões de torcedores na Espanha, só que ele tem 400 milhões de fãs e torcedores no mundo todo. Né? E é impressionante. Aqui um deles, né? Com certeza absoluta. Muito legal, muito legal. Ó, você me deu uma ideia maravilhosa. Nós vamos fazer eu vou conversar com você, porque essa história de fazer um só sobre o Barcelona é perfeito. Eu tenho certeza absoluta que você pode fazer um sobre o Barcelona, um sobre Dubai, um sobre as Maldivas. Quer dizer, vamos ter histórias aí para contar. Isso é muito legal. Ok, e qual que é o próximo?
O próximo, a gente tem o Experiencialize Day, que é um evento que a gente realiza no dia 30 de junho, em São Paulo, onde a gente leva empresários, gestores e altos executivos. É um mix de workshop e um roteiro de experiências. A gente vai visitar algumas operações em São Paulo. Então, a gente tem um workshop, né, inicial, na parte da manhã, depois a gente leva o pessoal para um almoço experiência, onde primeiro a gente treina o olhar desses gestores, depois eles vão sentir isso e vivenciar isso na prática, num almoço experiencial em São Paulo, e depois a gente faz 2 visitas técnicas no período da tarde, em empresas que já estão num alto nível de experiencialização, e no final a gente faz um fechamento de tudo isso. Então, são 12 horas vivenciando a teoria e a prática da experiencialização em São Paulo, no próximo dia 30 de junho. Depois a gente tem em setembro, eu estou levando um grupo para a Grécia. É um grupo, na verdade, de pessoas ligadas à hotelaria e gastronomia, gestores, né, da indústria de gastronomia e hotelaria, para a gente vivenciar, na verdade, as experiências no mais alto grau lá na Grécia, né, sobretudo nas ilhas gregas, né, que é um show realmente de experiência no segmento de hotelaria. Isso em setembro. E em novembro a gente tem o BEST, que é um programa que a gente leva empresários aqui do Brasil para um programa de inovação no mais último grau e experiências em Boston, né? A gente tem uma parceria com Harvard, com o MIT e com o Babson, onde a gente leva esses empresários para culturá-los no sentido da inovação no ambiente que talvez seja o mais inovador, um dos mais inovadores do mundo, que é Boston. Eu fiz meu mestrado em Babson e meu filho nasceu lá, a gente acabou de voltar de lá, passamos uma semana revendo amigos e tudo, e é muito legal, porque a cidade, acho que só Boston tem mais de 100 faculdades e universidades, quer dizer, é um ambiente onde você está o tempo inteiro. Eu me lembro, por exemplo, a gente dizia, bom, então, o que a gente vai fazer, sei lá, na sexta, no sábado e no domingo? Tinha, assim, 450 opções artísticas, culturais, palestras, não sei o quê, workshop, tudo que você puder imaginar. Babson, por exemplo, é muito legal, porque do lado de Babson tem Olin, que é a faculdade de engenharia, e eles trabalham juntos, então você tem engenheiros e... É fantástico, essa integração que há, né, no ambiente acadêmico e empresarial nos Estados Unidos é único, né? É por isso que os Estados Unidos estão onde estão, né, na verdade. Pois é, e vamos ver se pega o melhor disso, né, e a gente vai devagarzinho. Eu tenho falado muito ontem, por exemplo, entrevistei um pessoal de incubadora, de aceleradoras, que é de startups, né, você começa a ver investimento anjo, você começa a ver uma movimentação que é muito boa. Acho que o brasileiro tem esse espírito inovador, tem o espírito de atender, a gente tem uma inteligência emocional, então a gente consegue essa conexão rápida com as pessoas, né, acho que isso é muito bom, a gente tem muitas características positivas. A gente só precisa se organizar, né? Ser um pouquinho mais organizado, né? E consistente em algumas coisas. Muito legal. Então, para terminar, Manuel, eu queria que você deixasse teu contato para quem quiser falar com você, contratar para palestra ou, inclusive, participar de algum dos teus eventos. Se alguém está nos assistindo ou ouvindo, como é que faz? Bom, o primeiro passo é entrar no nosso site, o experiencialize.com sem o BR, né? Tem a nossa fanpage, que é a Experiencialize. Você pode colocar Experiencialize no Facebook, que você também tem acesso aos nossos próximos eventos, enfim. Então, eu acho que são os 2 principais canais para acessar o nosso conteúdo, os nossos eventos. Enfim, a gente tem dado palestra aí pelo Brasil afora, e eu tenho certeza que a plataforma Venda Mais pode sim experiencializar muita coisa e realmente talvez seja uma nova fase muito interessante para você, Raul, para todos os seus negócios aí. E eu falo de diferenciação há 450 anos e acho muito interessante quando você encontra formas práticas, assim, né, objetivas, mas pragmáticas de colocar essa diferenciação em prática.
Nós, 100% do nosso público é de empresas que estão baseadas em diferenciação, elas não vendem preço baixo. Então, nossos clientes da consultoria, nossos clientes da área de treinamento, os assinantes da Venda Mais, estão todos procurando formas de diferenciar. Então, essa conversa com você, acho que foi muito produtiva nesse sentido, de mostrar que opções que tem. Você mostrou que existe um framework, uma metodologia, existe um passo a passo, né? Existe gente já fazendo, existem experts como você, existem oportunidades para você viajar, participar de eventos para, né, para ver realmente como isso é feito, não só como consumidor, mas também entendendo os bastidores, como são feitas as decisões, né, como você falou, quando você vai no Barcelona e fala com as pessoas do marketing né, com as outras pessoas da empresa, eles estão mostrando a lógica de decisão deles por trás, né, qual que é a estratégia. Aí você começa, né, a trazer para a tua realidade e consegue adaptar e colocar em prática. Isso é muito bom. Então, Manuel, queria terminar aqui te agradecendo essa oportunidade, fantástica a conversa, aprendi muito, estou aqui com um monte de anotações, eu sempre anoto aqui um monte de coisas aqui, e para você que está nos ouvindo, parabéns por investir esse tempo no teu desenvolvimento, você sabe que a gente está sempre juntos nessa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor, e você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você é parte disso, fundamental, é por você que a gente está aqui, tá bom? Então, obrigado pelo teu apoio, termino aqui me despedindo, grande abraço, boas vendas e até a próxima.